Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com a questão do adicionamento, então, assim, adicionar a barra de EOS em gráficos de colunas ou gráfico de barras. Nós vamos estar utilizando então a estrutura ou a geometria geom_call do pacote ggplot 2 para nós fazermos esse trabalho de hoje. Para isso a gente vai estar trabalhando com o RStudio, que é a ideia amplamente utilizada da linguagem R. Vamos estar trabalhando basicamente com 3 pacotes. O primeiro dele é o Tidyverse, que nos traz uma coletânea de pacotes para manipulação de dados e principalmente para visualização de dados. Então, manipulação de dados nós temos o pacote Dplyr, Tidyr, entre outros. E também para visualização nós temos o pacote ggplot 2. O nosso Magritte R, nós temos a possibilidade de estar trabalhando com o T-Pipe, que é um tipo diferente de pipe, que ele nos possibilita, então, ao momento de nós estarmos atribuindo um objeto, nós fazemos uma ramificação nessa atribuição e geramos algo sem ser atribuído ao objeto em si. Então, aqui, basicamente, o que vai acontecer é o data vai ser atribuído com o read_csv, então vai atribuir o objeto data ou data frame em si, e nós vamos ter uma visualização imediata sem ser atribuído essa visualização ao objeto data. E também vamos estar trabalhando com a biblioteca Patchwork para nos possibilitar a visualização de mais de um plot na mesma visualização em si. Vamos rodar esses pacotes. Vamos rodar o nosso data frame que está alocado no meu GitHub, que é luapoint10. Esse é o link de acesso à nossa planilha. Nós temos então, ao adicionar ao objeto data, né, nós também podemos visualizar, uma vez que a gente utiliza o T-Pipe. Então nós temos 9 colunas, 100 rows, 100 linhas. Vamos acabar utilizando na nossa prática de hoje as colunas class, que é uma coluna categórica, é um caractere, mas no entanto ele deveria ser um fator. Nós temos basicamente 2 levels, que são soybean e core, e nós vamos estar trabalhando com a segunda coluna, que no caso é a nossa última, que é a B4_GCVI, que vai ser uma coluna com valores contínuos. Certo? Vamos partir para nossos tipos de barras, de EOS que a gente pode ter numa visualização. Para isso a gente precisa gerar então esses EOS de um gráfico em si. Geralmente então o que a gente acaba fazendo é uma manipulação de dados. Então nós temos aqui data, nosso pipe, group by, estamos agrupando por class. Então a gente faz esse group by porque a gente quer uma média, um desvio padrão, um erro padrão e um intervalo de confiança para cada uma das minhas categorias que está em class. Então a gente faz um group by antes de utilizar o summarize. E quando a gente utiliza um summarize, a gente basicamente vai modificar a estrutura do nosso data frame. E quero adicionar, nesse caso, mais 4 colunas. Primeira coluna vai ser a média, segunda desvio padrão, terceiro erro padrão, quarto o intervalo confidence, o intervalo de confiança. Então nós temos então, para calcular a média, nós temos a função min da B4GCVI, desvio padrão, nós temos o SD, né, o Standard Deviation. Para calcular o Standard Error, nós temos então o Standard Deviation dividido por a raiz quadrada do comprimento da nossa variável B4GCVI. E temos, por último, nós também queremos estar trabalhando com o intervalo de confiança. E para nós calcularmos ele, nós podemos utilizar o desvio, o erro padrão que a gente acabou calculando já em cima. Então aqui eu coloco, multiplicado pela probabilidade. Então aqui a gente tem uma distribuição de probabilidade, onde que nós temos 1 menos o nosso alfa, que nesse caso é 0,05 dividido por 2, mais 0,5, isso que é a fórmula em geral. E aqui nós temos o nosso grau de liberdade. Então, é o comprimento da nossa variável B4GCVI menos 1. Então, com isso, nós geramos a nossa... Vamos plotar isso aqui. Geramos nosso novo table, né? O nosso novo data frame, que são espécies de listas, né? Então, o low level desse nosso data frame ou do nosso table é uma lista. Então, nós temos para cada
classe, nós temos corn e soybean aqui, nós temos sua média, seu desvio padrão, seu erro padrão e seu intervalo de confiança, certo? Com esse novo data frame, nós podemos passar para a visualização em si. Então, nós temos mais um pipe e entramos na estrutura do ggplot. Então, nós colocamos ggplot, abre e fecha parênteses e vamos adicionando os layers que a gente quer nesse ggplot. Então, queremos adicionar o layer de colunas. Então, é um gráfico de colunas. A gente vai estar utilizando o geocall e não o geobar, uma vez que a gente consegue trabalhar com essa manipulação dos dados anteriormente de nós entrarmos no plot em si. Já o geobar é um pouco mais complicado de nós fazermos essa configuração para nós estarmos plotando posteriormente. Então, estamos utilizando o geocall. O nosso IES, então, o nosso mapping vai ser de posição X, nós temos o class, então meu eixo X vai ser a class, o eixo Y vai ser B4 GCVI underline min, que vai ser nada mais do que a média dessas nossas duas categorias, né? E o nosso preenchimento vai ser por a classe. Então nós queremos variar basicamente a coloração do preenchimento dessas duas colunas pela class. E temos como color da borda nessas nossas colunas como black, certo? Vamos rodar isso aqui para nós termos o conhecimento do que está sendo gerado. Então nós temos aqui B4 GCVI, min, class, as duas classes, duas cores diferentes para cada uma das colunas. Certo? Aqui então nós vamos adicionar o geom underline linear range. Nós temos algumas formas de plotar essa barra de erros, né? Algumas são mais populares, outras nem tanto, mas vamos começar com o geom underline linear range. Então nós temos o IES, aqui basicamente a gente vai ter mesma configuração da cima, né? Então o X vai ser o class, o Y vai ser a média, e aqui nós temos mais dois argumentos quando a gente trabalha com esses linear age. Nós temos depois os outros casos que a gente precisa sempre trabalhar com o YMin ou o Y máximo, ou o Xmin ou o X máximo quando a gente trabalha na horizontal e não na vertical. A gente está trabalhando então com as barras na vertical. Então nós temos basicamente variando o Y. Então o YMin vai ser o quê? Vai ser o B4 GCVI min, vai ser basicamente a média, né, que nós queremos adicionar, menos, então o mínimo vai ser o nosso desvio padrão. E aqui a gente vai fazer os plots, tudo do USD, e no final a gente vai fazer uma comparação do desvio padrão, o erro padrão e o intervalo de confiança para a gente ver o quanto que muda nós considerarmos desvio padrão, erro padrão e intervalo de confiança nessa barra. A gente pode ter uma interpretação bem diferente com esses três tipos de estatísticas e plot num gráfico de colunas. Então o Y máximo vai ser o que? A nossa média mais o desvio padrão. Isso a gente precisa adicionar. E aqui nós temos também um pouco mais específico a cor, que eu quero esse linear rate, eu quero uma cor preta, quero um alpha, uma transparência de 90%, no caso é a opacidade de 90%. Nosso size vai ser 1.3, aqui a gente precisa mudar iterativamente, então plota uma vez, plota novamente para a gente fazer o tuning desses valores. Vamos rodar isso aqui e, além disso, nós colocamos mais alguns layers para modificar um pouco o nosso plot. Aqui nós vemos que temos duas cores diferentes, que são padrões de plot, mas eu quero modificar um pouco isso. Quero que para a soja seja um tom de verde e para a corn um tom de amarelo, que é o que a gente mais comumente encontra na literatura. E para isso, então, a gente utilizou o scale underline fill underline manual. Por quê? A gente tem um preenchimento que a gente trabalhou lá em cima e esse preenchimento eu quero que mude de acordo com o que eu estou setando. Então a gente utiliza o layer scale underline fill underline manual, values igual a um vetor que eu coloco onde que for soybean, esse tom de verde, onde que for corn, esse tom de amarelo. Esses são códigos hexadecimais das cores de um tom de amarelo e um tom de verde.
Nossos labs, nós também queremos modificar, queremos colocar no eixo X class, no eixo Y B4 GCVI, ao invés de B4, underline GCVI, underline min. Nosso fill, queremos que, nesse caso aqui, a nossa legenda seja class com letra maiúscula, 2 pontos no final. E o título do nosso gráfico nós queremos que seja geom underline linear age, porque nesse caso a gente está utilizando esse tipo de barra de erros. E nosso tema, queremos que a nossa legenda se situe na parte abaixo do gráfico. Então a gente coloca legend.position igual a bottom, isso tudo dentro do theme. Agora vamos rodar tudo isso. Nós temos então o linear age, basicamente vai ser uma linha, né, que nós temos vendo aqui com a questão dessa distribuição desse nosso média menos desvio padrão, média mais desvio padrão, que foi o que a gente adicionou em cima, certo? Então, basicamente aqui a gente explicou como nós chegamos ao plot em si e como nós agregamos essa função de geom underline linear range. Abaixo nós vamos trabalhar com outros tipos de como plotar essa reta, as diferentes formas que nós temos de geom, de linear range. O próximo vai ser geom underline point range. E aqui a gente basicamente vai estar modificando a nossa geometria em si, nesse caso então geom underline point range. Isso aqui tudo é igual, então basicamente a gente tem igualmente esses atributos. Aqui nós temos basicamente a mesma coisa de cima. Para os outros nós temos umas pequenas modificações, mas nós podemos rodar isso então. Com toda a estrutura igual, a gente está apenas modificando a geometria de linear range para point range. Vamos rodar isso aqui então. Temos então a nossa linha e o nosso ponto, né? Nós temos o nosso ponto de média dos valores que nós temos e claramente a gente vê que o ponto de média vai ser o ponto em que a barra está, a coluna, né? Nós temos a coluna para corn, a coluna para soybean, está no mesmo limite, certo? Então esse é o geom underline point range. Quando a gente passa para o geom underline crossbar, que também é um jeito diferente, nós temos então toda a mesma estrutura aqui. Estamos, se nós compararmos, nós estamos colocando basicamente mais esse atributo, que é o width, né? E se nós vamos plotar isso, nós vamos ter então como geom crossbar essa questão de como se fosse um box plot, né? Onde nós temos toda essa diferenciação, uma vez que a gente utiliza a média menos desvio padrão, média mais desvio padrão. Então ele plota dessa forma, um crossbar. E agora, por último, nós temos a forma mais comumente utilizada, que é o geom underline error bar, que é uma barra de erro em si, certo? Então a estrutura toda a mesma, né? Nós temos aqui a mesma estrutura novamente. A nossa geometria, então vai ser um geom underline error bar. Width, né? Nossa largura em si. Color, alpha, size são os mesmos acima. Rodando isso, nós temos a nossa barra de erros mais comumente utilizada. Aqui nós podemos modificar com o width, né? Basicamente nós podemos modificar como essa barra de erro se apresenta também no gráfico. Certo? Nós temos então basicamente, utilizando o ggplot 2, nós temos o geom error bar, nós temos o geom crossbar, o point range e o linear range para nós representarmos essas barras que representam o erro que nós encontramos nos nossos cálculos, nas estatísticas que a gente gostaria de estar demonstrando nos plots. Certo? Quero mostrar agora por final para vocês as diferenças que nós temos quando a gente plota então o desvio padrão, o erro padrão e o intervalo de confiança calculados então para cada uma dos plots anteriores, que a gente acabou utilizando só o desvio padrão, mas agora a gente vai plotar os três. Então basicamente aqui a gente está modificando, aqui nós temos o desvio padrão, então SD. Nessa estrutura aqui, então estou fazendo o quê? Estou utilizando toda a estrutura que nós utilizamos acima e adicionando ao atributo SD, que vai ser um atributo do ggplot.
Toda a estrutura com o desvio, o erro padrão, o SE, né? Standard Error, e estou adicionando ao objeto SE. E por último, nós temos toda a estrutura que nós tivemos acima do Confidence Interval, então intervalo de confiança, adicionando ao objeto CI. E com o Patchwork, a gente basicamente pode somar então esses plots em si. Então, eu coloquei para visualizarmos na mesma janela de visualização os gráficos contendo a barra de erro com o Standard Error, barra de erro com o Standard, com o Standard Deviation, com o Standard Error e com o Confidence Interval. Então, barra de erro com desvio padrão, erro padrão e intervalo de confiança. Se rodarmos tudo isso, nós vamos ter 3 gráficos em uma linha, onde que a gente consegue comparar um pouco melhor o que seriam as diferenças de plot que nós teríamos com essas 3 diferentes estatísticas calculadas para representar os erros em função da média, né? Então nós temos no primeiro desvio padrão, que ele representa um erro maior do que os outros dois. Geralmente o Standard Error, uma vez que ele é calculado em função da quantidade de amostras, então quando ele tende a ser maior a quantidade de amostras analisada, menor seria o Standard Error. Então nesse caso ele vai ser o menor de todos, o Standard Error. E o Confidence Interval vai ser um meio termo entre o Standard Error e o Standard Deviation. Sejam éticos no plot de vocês, né? Ao momento de construir o plot de vocês, sejam éticos. Isso sempre precisa estar bem claro na configuração e na legenda dos plots de vocês. O que a barra de erro está representando. Se ela está representando o Standard Deviation, o Standard Error ou o Confidence Interval. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.